Existe o medo de pensar do que. Existe o medo do que as outras pessoas vão pensar. Existe, esse medo é real, tá presente em todo mundo. Existe o medo de errar, que é um medo grande. Pô, mas e se eu errar? E se eu fizer isso? E se eu não conseguir? E se aquilo? E se aquilo outro? Existe um outro medo aqui, que é um medo muito forte, que está presente em muitas pessoas, que é: e se ninguém me ajudar? E se ninguém ficar do meu lado? Que é esse medo de ser cancelado, né? E se todo mundo começar a me cancelar? E se ninguém ficar do meu lado para me proteger? E se acontecer uma parada lá e ninguém me ajudar? Esse é um medo que evita que você vá, tá? Evita que você faça, que você avance, tá bom? E a gente tem um senso de pertencimento. Aqui que está a resposta para a sua pergunta de, pô, mas por que a gente tem tanto medo de falar em público? Por que tem esse medo? Nós precisamos viver em sociedade. Nosso ser humano já entendeu, tá enraizado nele, que ele precisa estar numa sociedade para que ele sobreviva. Antigamente, se você não tivesse uma sociedade, você morria de frio, morria de fome, era atacado por algum bicho. Então, essa coisa está intrínseca no nosso DNA. É um gatilho que está enraizado no nosso sistema límbico. É um gatilho de sobrevivência. Você não luta contra a sua sobrevivência. Você pode até segurar um pouquinho. Pô, preciso ir no banheiro. Você segura um pouquinho, mas, cara, quando a natureza bater de verdade, você vai precisar ir no banheiro. Não tem o que você faz. Tá? Então, esse senso de natureza nosso, essa coisa de sobreviver, ele está muito enraizado, você não consegue lutar contra ele. Tá? Então, esse é um senso que a gente precisa sempre explorar, sabe? Da questão de, pô, eu preciso pertencer a um grupo. E esse você não pensa nisso. Você não acorda de manhã e fala assim, nossa, hoje eu preciso pertencer a um grupo. Não, ele está enraizado. E é por isso que você tem esse medo de falar em público, porque quando você está exposto, você está correndo risco. Você está correndo risco de não ser aceito por aquelas pessoas. Você está correndo risco daquela pessoa que está te ouvindo falar assim, não concordo com você, não gostei disso, e começa lá a comentar, não gostei disso, não sei o quê. Então a gente tem muito esse medo, e é irreal, porque ele não é uma coisa que está ligada a um pensamento lógico. A gente sempre tenta justificar com uma lógica, né? Do tipo, pô, mas fulaninho não ia gostar de me ver, meu avô não ia gostar de me ver aqui, fulano não ia gostar de me ver aqui, pô, o que meu namorado vai pensar se ele me ver fazendo isso aqui? O que meu amigo vai pensar se isso, aquilo? Então a gente começa a justificar uma coisa que tá dentro da gente, tá? Então, entenda, é normal você sentir medo de falar em público. É normal, é normal, é normal, é normal, é normal. Mas a gente precisa separar uma coisa. O que é normal não pode ser comum. E o que eu quero dizer com isso? É normal você nascer e não saber falar. É normal, tá? É normal você nascer e não saber falar, mas não é comum. Não é comum você viver a tua vida inteira sem saber falar. É lógico, se você tiver uma limitação, mas se você não tem, mesma coisa para andar. É normal você nascer e não sair andando. Isso é normal. Mas não é comum você estar lá com 12, com 10, com 15, com 20, com 30, com 80 anos e não saber andar. Tá? Então separe o que é normal do que é comum. Falar em público é a mesma coisa. Falar inglês já está se tornando isso. É normal você não falar inglês. Mas daqui a pouco vai se tornar, não vai ser mais comum. Tá? As pessoas não vão mais aceitar isso. As empresas, as grandes empresas não vão mais aceitar. E quando as coisas passam de ser normal para comum, elas começam a ganhar uma competitividade. Então para pensar comigo, o que as empresas fizeram que para colocar uma paradinha ali para limitar aquela vaga? Falar inglês. Falar inglês, cara, botaram ali, ó, precisa falar inglês. Pô, você fala inglês, já é natural nosso hoje, né? A gente já coloca no nosso currículo ali, inglês básico, avançado, não sei o quê. Você nem tem, mas você tá colocando no teu currículo, ó, básico. Não sabe o que é uma mesa, mas tá tudo bem. Tá colocando. Daqui a pouco, as pessoas vão começar a colocar isso, tipo, boa comunicação. Já tem, né? Muita gente coloca, eu sou comunicativo, sou dinâmico, sou isso, aquilo. Mas daqui a pouco vai estar uma tagzinha assim, ó. Falo bem em público. Consigo liderar pessoas porque eu me comunico muito bem, falo bem em público. Sabe? Então, isso vai se tornar um diferencial competitivo. E é importante você ter essa noção de que, pô, falar em público, de novo, cara, se você acha que falar em público é só dar uma palestra, pelo amor de Deus, volta lá, assiste o vídeo de falar em público é para mim, tá? Eu falo 1 hora sobre isso, sobre os benefícios de você falar em público. E se ele é para você, a pessoa é comum.
normal, como eu, uma pessoa comum, tá?